Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Peguei o Beco Podcast, um lugar que eu falo vários assuntos que eu não tenho por quem falar, indicação de música, filme, histórias, assuntos aleatórios e muita vergonha alheia. Meu nome é Sui e eu espero que você se divirta de alguma forma, então bora começar! Qual é a relação que vocês têm com música? A minha é boa. Nossa, que sacanagem, mano. Na hora que eu dou play no negócio, o cara começa a fazer barulho de moto aí do lado. Ignorem, tá? Enfim, a minha relação com música é boa, mas em alguns momentos ela é um pouco abusiva. Eu sei que é meio confuso de entender, mas, por exemplo, eu acho que tem outras pessoas que também passam por essa mesma dinâmica quando o assunto é música, assim como eu, sabe? Porque assim, eu amo ouvir música em vários momentos da minha vida, quando eu tô distraída com alguma coisa, quando eu tô faxinando a casa, quando eu tô cozinhando. Ai, gente, ouvir música cozinhando é tudo. Tudo. Otimiza demais o serviço, sério, é maravilhoso. Mas, por exemplo, eu evito ouvir música em momentos assim que eu tô passando por algum episódio traumático. Não um episódio assim rápido, mas geralmente, sabe aquela maré de azar que a gente tá tendo? Às vezes, sabe? Que tipo, tá tudo dando errado ao mesmo tempo e tudo mais. E aí eu evito, por exemplo, ouvir muito uma música repetidas vezes durante esse período. E eu evito também assistir filmes, sabe? Consumir certos tipos de mídia. Porque quando eu faço isso, aí, por exemplo, eu posso gostar muito de tal artista, posso gostar muito de tal filme, mas eu vou associar aquele momento que eu tava na merda quando eu conheci essa música, esse filme, sabe? É bizarro. É, sei lá, coisa de gente surtada, eu acho. Mas eu sou desse jeito. E é muito engraçado porque em dezembro do ano passado, dezembro de 2022. Nossa, pra mim parece que 2022 foi um dia desse ainda. Eu tava passando por uma situação muito ruim, né? Enfim, meu pai tava doente, eu tava longe, eu tava trabalhando pra conseguir pagar a minha passagem pra ir pro Brasil o mais rápido possível. E eu tava fazendo um bico aqui no Japão, né? Aí passei por uma situação muito ruim nesse trabalho, fui trabalhar doente, aí a menina pensou que eu tava com Covid, aí praticamente me expulsou do trabalho, sabe? Nossa, foi uma coisa assim horrível, que eu não gosto nem de lembrar. Aí teve isso daí, teve o fato de eu estar realmente doente, né? Com uma gripe, né? Eu tava, porque eu fiz o meu teste de Covid, deu negativo. Tava com gripe, né? Só que tava com febre pra caramba, então tive que parar o serviço lá no meio do mês, e isso já ia me atrasar pra caramba, né? E eu não tinha um tostão furado naquele período, sabe? Eu tava passando por todo esse perrengue de ficar doente, de não ter dinheiro pra pagar a minha passagem pra ir pro Brasil ver meu pai, sem nenhum tostão no bolso. Gente, mas assim, é nada mesmo. E aqui é muito comum a gente se encontrar nesse tipo de situação de não ter nada mesmo, entendeu? Nada. Nesse mesmo período, eu conheci uma cantora enquanto eu tava ouvindo o aleatório do Spotify, né? Do negócio de stream lá. E o nome dessa cantora é Cassiette, sei lá. Se alguém ficar curioso de conhecer a Cassiette, é Cassyyette. Cassiette. Joga no Spotify que vai aparecer o disco dela belíssimo lá de 2021. Gente, de um dia desse, 2021. É um álbum muito curtinho, sabe? É meia horinha só de álbum. Parece que ela fez realmente assim pra experimentar mesmo, sabe? E é uma música muito boa, cara. Umas músicas assim muito gostosas de ouvir. A voz dela me lembra um pouco assim a Pink, sabe? Isso aqui é uma coisa assim mais rock mesmo. Eu lembro que chegou no meu Spotify uma música dela chamada September Rain. É chuva de setembro, né? Sei lá. Não tem November Rain do Guns N' Roses? Pois é, o dela é de setembro. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tenho que escutar o resto das músicas dessa mulher, cara, porque ela tem uma voz muito boa. E aí fui seca, né? Ouvi o álbum dela. Eu ouvi muito Cassiette durante esse período muito difícil, sabe? De um dia desse, né? Do ano passado. E aí é isso, gente. Eu associo o álbum maravilhoso da Cassiette a esse momento horroroso da minha vida, sabe? Que tava tudo dando errado, que tava muito frio porque era inverno, eu não suporto inverno. E aí quando isso acontece, quando eu estrago, entre aspas, um álbum, uma música, um filme,
eu fico pensando, nossa, cara, eu tenho que pegar esse CD e eu tenho que desamaldiçoar ele. Eu tenho que escutar essa música ou ver esse filme durante algum período feliz, sabe? Durante algum período legal e tudo mais. Enfim, eu acabei indo às pressas pro Brasil em janeiro, né? Pra ver meu pai e tudo mais. Eu ouvi muito das músicas da Cassiette, do álbum da Ariana Grande que ela lançou na pandemia, o Positions, né? O álbum da Ariana Grande, as músicas da Dua Lipa, do Future Nostalgia, né? Que também é da época da pandemia. É uma música, assim, que cheira álcool em gel, sabe? 2020, sabe? No auge, assim, aquela coisa horrorosa. E aí eu tava escutando Cassiette, tava escutando Ariana Grande, Dua Lipa, na laje da minha casa. Na laje da casa da minha mãe, né, aliás, que é um lugar maravilhoso pra mim. É um lugar, assim, que eu ia ouvir músicas e cantar algumas músicas também, completamente despreocupada com a vida, sabe? Eu era outra pessoa nesse tempo. Por exemplo, um álbum que me deixa muito feliz é o Dangerous Woman, da Ariana Grande, porque eu associo ele aos últimos momentos que eu passei na casa da minha avó no Paraná. Que a gente ia lá pro Paraná quase todo ano e tudo mais. Aí teve uns 3 anos que a gente parou de ir. Aí a gente foi no final do ano de 2018 pra 2019. Uma delícia, sabe? Muito legal ficar ali, é muito bonito. É uma cidadezinha pequena, sabe? Bem pacata. E eu passei muito tempo com a minha prima Saori. Ai, gente, que saudade da Saori, sério. E passei muito tempo com ela e a gente conversava muito ou fazia qualquer bobagem assim juntas enquanto a gente ficava ouvindo Ariana Grande direto. E era justamente esse álbum. Esse álbum. É um álbum que me deixa muito feliz, sabe? Que me leva diretamente pra casa da minha avó, sabe? Tipo, eu no chuveiro ouvindo Ariana Grande, entendeu? Ou conversando com a minha prima e tudo mais. Nossa, é um álbum que me deixa muito feliz. Esse e o Thank You Next, que ela lançou em 2019. No começo de 2019, foi quando eu tinha voltado de viagem. Aí do nada a Ariana lançou o Thank You Next, aí eu fiquei ouvindo sem parar também, porque é muito gostosinho também aquele álbum. E o Thank You Next, ele já me remete ao único ano da minha vida, eu acho, que eu passei assim pra realmente me cuidar bastante, sabe? Eu meio que dei um start assim na minha cabeça de começar a ir na nutricionista pra ela passar uma dieta bem bacana pra mim, sabe? Comecei a malhar. Eu lembro que eu saí muito com os meus amigos, eu saí muito, principalmente com os meus pais, entendeu? Nossa, eu aproveitei muito os meus pais. Eu tava fazendo tudo isso porque em 2019 eu ia pro Japão, né? A gente só não sabia quando que ia sair os meus documentos e tudo mais, tava tirando aquele negócio de visto que demora pra cacete. Eu não sabia quando que ia sair, então eu tava num estado, assim, da minha vida, que sabe quando você tá num lugar que você para de tentar? Você para de tentar fazer currículo, você para de tentar conseguir emprego, você para de tentar. Parar de tentar, nossa senhora. É uma sensação assim que, tipo assim, pelo menos durante alguns meses eu recomendo, sabe? É muito bom, é muito bom. E eu nunca tive tão bem. Nesse ato aí de janeiro até agosto, acho que até o início de agosto, que foi quando eu vim parar nesse lugar aqui. E, nossa, gente, eu tava muito bem. Eu tava bem de saúde, eu tava bem de autoestima, porque eu tava gostosa pra cacete. Eu tava de bom humor. A minha pele tava bonita, porque eu não passava estresse, né, sabe? Eu tinha tudo que eu queria ali naquele momento. Eu tinha os meus pais, eu tinha as minhas gatas comigo, eu tinha, sei lá, os meus amigos, eu tinha o meu marido. E a gente tava saindo muito pra ir no cinema pra aproveitar bem o Brasil, sabe? Foi um ano inteiro de autocuidado belíssimo pra, deixa eu ver, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, pra 5 meses de autodestruição, sabe? Pra tudo ir pro ralo, tudo pro ralo, sabe? Começou a me dar espinha tudo de novo, eu comecei a ficar estressada. Mas é isso, né? Eu sabia no que eu tava me metendo, de certa forma. Eu associo muito o Thank You Next da Ariana Grande a esse ano maravilhoso que eu tive, sabe? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E uma coisa curiosa, sabe, é que eu lembro que no auge do meu sofrimento, quando eu morava na outra cidade, que foi um período assim bem de perrengue também de Japão. Só eu trabalhava, né, porque, enfim, o Japão tava em crise, o mundo inteiro tava em crise, né, por conta do corona e tudo mais. E, enfim, muita pressão em cima de você, né, eu fiquei bem ruim mesmo.
E aí eu lembro que uma coisa que eu passei a fazer, sempre que eu ia dormir, era colocar algumas músicas que me acalmavam enquanto eu jogava alguma coisinha relaxante, sabe? Tipo Candy Crush. Geralmente era Candy Crush. Aí eu chegava podre do trabalho, aí comia alguma coisa, tomava banho, aí ia me deitar. Aí eu gostava de adormecer jogando Candy Crush e escutando alguma música legal, alguma música relaxante. Eu gostava muito de escutar o Bad Time Stories da Madonna, porque ele tem umas músicas assim muito tranquilas, sabe? É muito relaxante de ouvir esse álbum. Outro álbum que é muito bom de ouvir, da Madonna também, antes de dormir, é o Ray of Light, que é uma coisa assim bem vibe, sabe? Que, nossa, é muito maravilhoso esse álbum. E a coisa curiosa que eu ia falar, né? Enfim, enrolei um pouco, é que eu passei a escutar muito Alceu Valença pra dormir, porque ele tem umas músicas assim que remetem muito a uma sensação de nostalgia, sabe? Eu acho que a música que tem isso mais forte é a Anunciação mesmo. Não sei, cara, é como se me levasse pra um lugar que eu nem sei se eu já estive. É uma música muito boa e que tem muita brasilidade, é muito satisfatório de ouvir. Eu lembro que quando eu ouvia Anunciação, eu ouvia La Belle de Jour, por exemplo, dele também, que é, enfim, que também é um sucesso, completamente coberta dos pés à cabeça, na cama, encolhida, porque estava muito frio, era inverno. Eu me imaginava, assim, numa praia, sabe? Eu imaginava o sol tocando na minha pele. Eu tentava imaginar, tipo, toda aquela visão da praia de Boa Viagem, entendeu? Eu ficava, assim, viajando antes de dormir. Eu fiquei, nossa, queria muito estar numa praia. Meu Deus, que inferno de vida. Eu ficava pensando em tudo isso antes de dormir. É curioso, porque a minha vida inteira eu nunca fui muito de escutar Alceu Valença, sabe? O meu tio tem um bar, né, na frente da nossa casa, lá no Brasil e tudo mais. E aí nesse bar, de vez em quando, ele colocava pra tocar Alceu Valença. Então, assim, é o único contato que eu tive. E aí eu lembrava, né, de Anunciação, La Belle de Jour, Morena Tropicana. Era muito bom de ouvir, entendeu? As músicas do Alceu e os álbuns da Madonna que eu escutava pra ir dormir, aí já me relaxam. Porque era pra isso que eu ouvia, entendeu? Era pra isso que eu ouvia. E funcionava, gente. Funcionava muito. Jogando Candy Crush, eu sentia aquele sono batendo enquanto eu escutava a Anunciação. Nossa, era muito bom. Só que ao mesmo tempo, sei lá, eu tava completamente sugada naquela época. Ainda falando sobre dezembro do ano passado, dezembro de 2022, né? Caso alguma pessoa escute isso em um ano aleatório, senão ela vai ficar perdida. No dia que o meu pai passou muito mal, que foi no dia da véspera de Natal, lá no Brasil, né? Ele teve um desmaio na igreja, porque todo Natal os meus pais eles vão pra igreja ver a missa do galo. Eu ia junto também, né? Mas enfim, eu estava aqui, né? Aí eles foram pra lá. Aí não sei se foi por conta, assim, da emoção de ir pra igreja, de ficar ansioso o dia inteiro querendo ir pra igreja e tudo mais. O meu pai teve um desmaio na igreja. E aí foi aquele susto, aquela coisa horrível, não sei o que, não sei o que. Tava aqui no Japão, né, sem poder fazer nada, né, falando pra minha mãe me manter o mais informada possível a respeito da situação dele. E eu não podia fazer nada, gente, não podia fazer nada. Tava naquele emprego arrombado, aquele bico lá, que eu tava esperando receber pra janeiro, pra talvez comprar minha passagem pra fevereiro, e que ia sair caríssima, porque eu sei que era alta temporada. E aí eu tava pensando em tudo isso. E aí no dia que o meu pai passou mal, aqui já era dia 25 e tal, eu não tinha nenhum tostão, né? Então o que a gente fez no Natal foi comer McDonald's. Foi a nossa ceia. Eu tento não pensar nisso de maneira muito ruim, porque eu fico pensando, eu ceiei McDonald's, mas eu podia também não ter nada, né? Então, pelo menos o dinheiro do McDonald's eu tive. A gente comeu McDonald's no carro, eu e meu marido. A gente voltou pra casa. E eu tava muito triste, né? Pensando no meu pai e naquela situação inteira. Eu tive ideia de assistir Esqueceram de Mim, que é um filme natalino, gente. É um filme natalino. Todo final de ano passava Esqueceram de Mim, ou na sessão da tarde, ou, sei lá, na tela quente. Será que passava? Nem lembro. É porque eu acho que nem passa Esqueceram de Mim já hoje em dia. Hoje em dia já é vintage, né? Reprisar Esqueceram de Mim, eu acho. Naquele tempo já era um pouco. Eu assisti Esqueceram de Mim nesse dia que eu tava muito triste e eu sinto que eu amaldiçoei esse filme também.
Eu tava assistindo pra ter uma fuga de tudo isso que tá acontecendo, mas eu acabei estragando, esquecendo de mim. Que raiva da minha cara. Que raiva. E eu assisti aquela série Eu Nunca, que eu até falei no episódio passado que eu ia assistir. Ai, gente, a última temporada tá maravilhosa. Sério, assistam Eu Nunca. Assistam, é muito bom. Mas eu comecei a assistir Eu Nunca no Brasil. Eu acabei indo pro Brasil em janeiro, né? E nem pude pagar a minha passagem, né? Mas eu fui às pressas, né? Depois que meu pai desmaiou. Fui pra lá e aí lá no Brasil, fora os momentos que eu tava trabalhando, né, e tal, graças a Deus, né, eu consegui, né, assim, vender os meus serviços de beleza, de massagem lá, porque no Brasil, gente, tem demanda pra cacete, né? Igual eu falei no podcast sobre o Brasil, inclusive escutem que tá bem legal. Fora os momentos que eu não estava trabalhando, eu tava assistindo muita coisa lá, né? Porque o meu irmão tem um negócio de streaming lá, então tem um monte de série, tem filme, um monte de coisa. Eu lembro que eu assisti Eu Nunca, por mais que Eu Nunca tenha todo aquele lance da protagonista lá, tipo, dela ter perdido o pai e tudo mais. Era uma série que tinha tudo pra me deixar engatilhada, sabe? Só que as coisas vão acontecendo naquela série de um jeito tão leve, engraçado, entendeu? Que eu nem associo com, tipo, com uma coisa muito ruim, entendeu? Eu associo, sei lá, ao tempo que eu passei junto do meu pai e da minha mãe. O máximo que eu pude ficar, pelo menos, entendeu? Tanto que eu assisti aqui no Japão já, a última temporada, e eu fiquei tentando pensar nesses momentos, sabe? Eu conversando com meu pai, a gente rindo. Tipo, ele quando tava internado, né, que eu fui ficar um pouco lá com ele também. O meu pai, antes da cirurgia do coração, ele era outra pessoa. Sabe, ele tava bem, ele tava com o coração, né, meio debilitado, mas ele tava bem, ele tava disposto, de certa forma, não podia fazer tanto esforço, né. Essa é a última imagem que eu tenho dele, ele bem, a gente conversando, eu vendo alguma coisa engraçada no celular e mostrando pra ele, a gente dando risada, a gente falando do futuro, sabe, eu falando da minha empresa que eu queria fazer e tudo mais, ele me dando maior apoio. É essa lembrança que eu tenho do meu pai. Porque as coisas só começaram a dar errado, né? Depois que ele fez a cirurgia, que ele teve infecção e tudo mais. Então essa parte eu não acompanhei. Eu só acompanhei, assim, por foto, por vídeo, né? Minha mãe falando comigo. Mas eu não sei, eu acho que... Até se ele soubesse o que ia acontecer, eu acho que ele acharia melhor assim também. De eu ter essa lembrança dele, sabe? Ele bem, ele tranquilo, sereno, como ele sempre foi. E aí eu acho que é por isso que essa série, ela me remete a uma coisa mais leve, sabe? Mais... É tipo como se, apesar de tudo, as coisas ainda tivessem um lado bom, ainda tivesse uma esperança. Porque apesar do que aconteceu, é isso, né? A vida não para, o sol continua nascendo, sabe? As coisas continuam acontecendo, as coisas ruins continuam acontecendo, as coisas boas também continuam acontecendo. Ah, gente, não sei, eu acho que é isso que meu pai ia querer pra mim. Ele ia estar feliz que eu tô num serviço novo, que eu consegui um serviço muito legal. Como eu falei, eu ia começar no serviço novo, né, e tal. E, gente, é um galpão, assim, né, como eu tinha mencionado antes. Eu monto o vidro de carro, né, eu faço algumas coisas lá no vidro já pronto. Aí, só que o serviço que eu faço, ele tá sempre mudando, entendeu? Aí, um dia eu fico em um setor, outro dia eu fico em outro. Tenho os setores que eu fico mais, que eu gosto muito também, porque eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de trabalhar em um serviço um pouquinho corrido, mas leve. Porque quando você faz um serviço muito leve, tipo, por exemplo, colar adesivo em uma peça e aí guardar na caixinha. Quando você faz um serviço desse, a sua cabeça fica muito livre. E se a sua cabeça ficar muito livre, quando terminam os seus pensamentos bons ou as músicas que você tá cantando na sua cabeça, você começa a pensar em merda, sabe? E isso acontece com todo mundo, com todo mundo. Então eu não gosto muito de serviço tão leve assim, que deixa a minha cabeça muito solta. Também não gosto de serviço muito pesado. Afinal de contas, né, a gente sente dor na costa, sente dor no pé. Pode ter problemas a longo prazo, que foi o que aconteceu com meu marido esse mês, que foi... Ai, nossa, quero nem falar sobre isso. Então, assim, um serviço assim, um pouquinho corrido e leve, pra mim, é perfeito, gente, é perfeito. Porque como ele é corrido e eu tenho que estar atenta aos detalhes, eu não fico pensando muito, sabe, em problema, em um monte de coisa. Apesar de tudo, enfim, não... Longe de mim querer passar a minha vida inteira em fábrica, né, porque, enfim... A minha vida não é aqui. Mas eu tô muito feliz, sabe, nesse serviço novo. E eu quero fazer durar.
Quero fazer durar, né, até o ano que vem, né? Não sei se não me der a louca e eu for embora antes, não sei, mas eu fico pensando nisso, que eu tenho que estar perto da minha mãe. Ela tá precisando muito de mim. Nossa, mas de 2024 eu não passo, gente. Eu quero muito ir embora. E eu tô sentindo muito que finalmente as coisas elas estão melhorando de certa forma. Por mais que essa semana tenha sido desgraçada também, que eu não quero nem falar sobre isso, que o carro quebrou, aconteceu um monte de coisa, ai meu Deus do céu. Mas assim, as coisas elas estão melhorando de alguma forma. Sabe? E eu tô. Nossa, eu acho que eu tô no melhor serviço que eu já peguei aqui no Japão. Porque eu peguei cada coisa ruim, sabe? Por exemplo, o meu serviço antigo, ele era bom até. Só que eu trabalhava com gente mala. Então, aí torna-se ruim, né? É esse que é o problema. Aí nesse não, gente. O meu parceiro lá de serviço, ele é um japonês, sabe? Ele é bem bonzinho. Tem muita brasileira lá também. O carro quebrou, não tô conseguindo ir de carro, mas tem carona, tem rota pra ir lá pro serviço, né? Que a rota quem faz são as meninas, né, que trabalham lá. E aí eu vou com elas, a gente vai conversando de vez em quando. Então, assim, tá tudo numa boa, sabe? Tá tudo numa boa. Fico na esperança, assim, de dias melhores, né? É nisso que a gente tem que focar. E é isso, gente. Eu tô tentando fazer episódios mais curtos e o meu bruto aqui deu quase meia hora mesmo assim. Ai, mas faz parte. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Eu gostei muito de gravar ele. Eu achei bem diferente falar sobre música e, enfim, coisas e situações que a gente associa com música. Eu acho muito interessante esse assunto. Não sei, até o próximo episódio, que eu não sei quando vai sair, não sei quando que eu vou gravar, não sei quando que eu vou ter tempo de sentar e editar esse daqui também. Espero que logo. E é isso, gente. Um beijo, até mais.